Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar para você sobre voltímetro e amperímetro, certo? Bem, antes de mais nada, se gostarem dessa aula, curtem, compartilhem, se inscrevam, ok? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários e vai passar alguns cards aqui remetendo às aulas anteriores, né, que fala de circuitos elétricos, e também algumas listas de exercícios aí para vocês poderem acessar, estudar, ver a resolução, para praticar essa parte aqui, ok? Bem, voltímetro e amperímetro, eles são, na verdade, dois tipos de equipamentos, dois instrumentos utilizados para medir o que o próprio nome diz, né? Voltímetro serve para medir diferença de potencial e amperímetro serve para medir corrente elétrica. E esses são, geralmente, os símbolos utilizados para eles, ok? Mas, bem, isso aqui, o que acontece, né? Esses instrumentos, eles têm uma maneira especial de fazer a ligação. Tá? Eu vou supor o seguinte, eu tenho aqui um circuito, aqui uma fonte, dada a fonte de tensão, e eu vou ter um conjunto de resistores, certo? E desses resistores, eu quero, por exemplo, medir a diferença de potencial elétrico. Tá? Bem, uma coisa que é muito importante é entender que enquanto eu não encontrar um resistor, eu não tenho queda de tensão. O que isso significa? Se essa fonte produz 20 volts de tensão, significa que este potencial positivo tem 20, mais 20, por exemplo, e o negativo seria 0. Pois o que eu tenho aqui? Diferença de potencial elétrico. Ok? Se vocês quiserem que eu dê uma aula só para falar sobre essa questão aqui da diferença de potencial, podem colocar nos comentários. Ok? Bem, e enquanto não acontece de ter essa queda, aparecer um resistor no meio para ver queda, não vai haver queda de potencial. Então, o que eu posso dizer? Que toda essa região, ó, tudo isso aqui até o momento quase que encontra, eu tenho 20 volts de potencial elétrico, não de diferença, de potencial mesmo. E, consequentemente, toda essa região, ó, tudo isso aqui que eu vou rachurar em verde, tá? É o que possui 0 volts. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas regiões com potenciais diferentes. Significa que este resistor está entre 20 e 0, ou seja, uma diferença de 20 volts. Assim como esse, assim como esse. Que é aquela ideia. Numa associação em paralelo, a diferença de potencial não se altera, certo? E a explicação para isso pode ser basicamente essa, né? Pois como temos aqui um fio ideal sem resistência, né? Fio não apresenta resistência, eu não tenho mudança de potencial. Só vai ter queda de potencial quando tiver queda ou quando tiver resistência elétrica, certo? Por exemplo, aqui, ó, vai caindo o potencial através desse resistor até chegar em 0, certo? E bem, como é que eu posso utilizar o voltímetro para isso? O que um voltímetro mede? Diferença de potencial, né? Se eu quero medir a diferença de potencial, eu preciso colocar ele entre dois potenciais, pois ele tem que medir uma diferença, né? Então a gente chama o voltímetro de um instrumento bipuntal. Tá? O que significa isso? Que ele precisa de 2 pontos para ser feito a medição. Bem, eu vejo que este resistor, por exemplo, está entre essa parte em laranja e essa parte em verde. Se eu quero medir a diferença de potencial dele, basta eu colocar o voltímetro ligado em um ponto na parte laranja e o outro da parte verde. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó,
liguei o meu voltímetro, né? O que é ligar o voltímetro? Eu instalei ele numa região onde eu desejava fazer uma certa medida. Que medida que ele vai ter? De 20 para 0, 0. Né? Claro, botando o voltímetro positivo e negativo certinho. Tá? E o que acontece? Ele vai medir 20 volts. Se eu colocar ele ao contrário, né, o menos aqui e o mais aqui, bem, ele vai pegar 0 menos 20. Né? É sempre o maior menos o menor. Tá? E esse sinalzinho de negativo é para o menor. Então, maior 20 menos o menor 0, 20 menos 0. É o que ele vai, certo? Encontrar. Tá? Então, o voltímetro, se eu quero medir, eu vou medir ele entre os extremos que está sendo aplicada a diferença. Como este valor é 20, ele mede a diferença de potencial de todos esses. Já a corrente elétrica, e daí depois eu cito outro exemplo, a corrente elétrica ela não é uma grandeza que eu preciso de 2 pontos. Não, a gente chama ela de uma grandeza simplesmente pontal. Precisa de um ponto só. Por quê? Porque ele quer indicar a passagem de cargas que está passando naquele lugar, né? Naquele ponto, certo? Se eu quero medir a corrente elétrica que passa neste resistor, este valor I, eu tenho que colocar o amperímetro num ponto onde eu sei que vai ser aquele valor I que vai passar. E bem, eu tenho todo este ramo. Então eu só tenho que colocar num caminho que vai passar aquele I e que não, né, tenha um nó no caminho. Certo? Por exemplo, aqui eu vou medir o valor I, porque é o I que vai passar. Agora, se eu colocar um amperímetro aqui, eu vou citar um outro exemplo, tá? Olha só, outro exemplo. Fonte de tensão. Aqui eu vou chamar o resistor R1. Aqui o resistor R2. Aqui um resistor R3. E está feito o meu circuito, tá? Bem, primeiramente, aqui eu sei que vai passar uma corrente I, a I1, e aqui uma corrente I3, pois lá da associação de resistores, no mesmo ramo tem uma corrente. No segundo, tem outra corrente. Quero medir a diferença de potencial no resistor R1. Né? Olha só, o que acontece? Aqui eu tenho potencial positivo. Se este potencial vale VA, todos esses pontos, tudo isso aqui vai ter este mesmo potencial VA. Por quê? Porque não apareceu um resistor aqui para criar queda de potencial. Tá? Chega aqui. Aqui começa a cair o potencial. Então, daqui para cá, eu tenho um VB. Daqui para cá, eu tenho um VC, que é a tendência a ir caindo. Daqui para cá, eu vou ter um VC também. Por quê? Olha só. O caminho contrário é a mesma coisa. Né? Então, se aqui tem um valor VC, por exemplo, todos estes pontos devem ter um valor VC. Então, o que eu tenho aqui, entre esses dois igualdades de potenciais? A gente chama isso de pontos equipotenciais, todos com o mesmo potencial, certo? Então, se eu quero medir a diferença de potencial entre de R1, eu vou colocar o voltímetro justamente, deixa eu apagar aqui a corrente, entre os pontos que eu sei que ele está submetido. Né? A gente diz que o voltímetro a gente deve ligar em paralelo, tá? E o amperímetro em série. Se eu quero medir a corrente R3, coloco o amperímetro junto de R3, certo? Ou praticamente naquele mesmo ramo dele. Tem que ser no mesmo ramo. Posso colocar aqui, aqui, certo? Se eu colocar um amperímetro aqui, por exemplo, eu não vou achar, eu vou achar a corrente total, não a corrente que passa por R3. Por quê? Porque ele está no ramo da fonte, certo? Então é basicamente isso. Voltímetro tem que ser ligado em paralelo, enquanto amperímetro ser ligado em série.
Daí outra questão é com relação às resistências elétricas, né? Porque o que acontece? Eu tenho que colocar instrumentos e eu não posso alterar o comportamento do circuito, né? Se eu colocar aqui um voltímetro e ele começa a modificar a corrente, bem, vai dar problema. Eu não vou ter a medida real. Então, o mais próximo que eu consigo fazer é ele ser totalmente discrepante em relação àquele meu circuito. Então, para uma diferença de potencial V, o que acontece? Se eu ligar ele dessa forma, vai passar corrente elétrica por ele. Só que eu tenho que conseguir, de certa forma, minimizar o máximo possível essa quantidade de corrente elétrica para não afetar o restante do circuito. Então, para eu conseguir minimizar a corrente elétrica, ele tem que ter uma resistência grande. A gente disse que uma resistência, ali, ó, tendendo ao infinito. O que é o infinito na física? É um valor, né, imensurável em relação ao que eu estou medindo. Por exemplo, a massa da Terra, numa questão envolve equilíbrio de blocos, bem, a massa da Terra é praticamente infinita, imensurável, não dá para comparar assim de forma justa, certo? Então, a gente diz que a resistência do voltímetro deve ser muito grande para ter uma corrente elétrica baixíssima a ponto de não atrapalhar o circuito. Já o amperímetro, ele tem que ter uma resistência baixa, quase nula, né? Nula praticamente. Por quê? Porque é um cara que eu vou colocar no meio do circuito, certo? Eu vou colocar ele num ponto, eu vou ter que obstruir o circuito, né? Fazer um corte para ligar eles. O voltímetro não, eu posso tirar e botar onde eu quiser, porque é só conectar os pontos. Aqui não, eu tenho que colocar no meio do circuito, eu vou atrapalhar ali a montagem, certo? E bem, se eu colocar alguma coisa com resistência, vai gerar queda de potencial. Eu não posso aqui, certo? Então eu tenho que colocar algo com uma resistência tão baixa que a corrente, vamos dizer assim, não vai sentir a presença, não vai ser modificado pela presença daquele meu amperímetro. Então tem outra questão. Voltímetro, uma resistência muito grande. Amperímetro, resistência muito baixa para funcionar, certo? E também algumas outras dicas em relação à questão de potenciais elétricos, certo, pessoal? Bem, de amperímetro e voltímetro, vai isso basicamente, tá? Cai bastante isso, principalmente no Enem, certo? E bem, pessoal, se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa que queira que eu faça aqui, pode colocar aí nos comentários, ficar feliz em ajudar vocês, certo? Lembrando aí das playlists de exercícios e também das aulas anteriores quanto a isso, vocês podem acessar também, certo? E bem, era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!